Então, vamos agora revisar um pouquinho dos aspectos radiográficos das lesões do periodonto. Lembrando da nossa aula, o diagnóstico da lesão periodontal se faz em conjunto com o exame clínico, utilizando aquela sondagem periodontal, e também com a radiografia. A radiografia que podemos observar as lesões periodontais são principalmente a radiografia periapical, pois ela vai nos dar uma imagem dessas estruturas mais real do que os outros tipos de radiografia, principalmente pela técnica do paralelismo, utilizando aquele posicionador do paralelismo para evitar a sobreposição da imagem, evitar distorção dessa imagem. Também podemos lançar mão da radiografia interproximal para observar essas estruturas periodontais, o osso alveolar, a crista óssea alveolar, o espaço do ligamento periodontal. Freitas, ele recomenda que quando se quer dar o diagnóstico de alguma lesão periodontal, alguma patologia periodontal, se faça, então, uma série completa de radiografias periapicais do paciente, que é composta por 14 radiografias. Mas que nunca deve ser usada a radiografia panorâmica para dar um diagnóstico periodontal, porque ela tem um alto grau de distorção e com isso vai nos dar um menor grau de detalhe da imagem. Então, nunca podemos dar diagnóstico de lesão periodontal através de radiografia panorâmica. Uma estrutura bem importante para a gente relembrar é a crista óssea alveolar, que é essa estrutura que está presente no osso alveolar entre os dentes, essa estrutura radiopaca. Ela, normalmente, no seu estado normal, deve estar em torno de 1 a 1,5 milímetro aquém da junção amelocementária. Então, temos aqui a junção amelocementária, ela deve estar 1 a 1,5 milímetro aquém. Quando vai estabelecendo uma patologia periapical, essa crista óssea alveolar, ela vai perdendo essa radiopacidade. Então, vocês podem ver aqui nessa imagem, uma perda dessa radiopacidade. Também, ela vai tendo reabsorção dessa crista óssea alveolar, formando aquelas bolsas periodontais, que a gente percebe também no exame clínico através da sondagem. Mas, outro tópico interessante para a gente lembrar está relacionada aos dentes inclinados, os dentes extruídos e os dentes intruídos. Porque essa crista óssea alveolar vai acompanhar esses dentes. Se o dente estiver inclinado, ela vai acompanhar o dente inclinado. Pode ser, então, que ela esteja aquém da junção amelocementária do dente vizinho. Mas isso não significa que está estabelecida uma bolsa periodontal, uma patologia periodontal. Por exemplo, nesse caso dessa radiografia, o dente está erupcionando, certo? Então, ele não está em oclusão, está em suboclusão. E aí, a crista óssea alveolar acompanha o dente. Não quer dizer, então, que se eu sondar nesse lugar, vamos ter uma bolsa periodontal, uma reabsorção dessa crista. Não, porque o dente ainda está erupcionando. Outro tópico também para lembrarmos está relacionado aos fatores etiológicos que a gente pode observar nas radiografias. Então, quais são esses? É o cálculo dental, também as restaurações com excesso marginal e a área de contato proximal deficiente. Vamos observar cada um deles. O cálculo dental, então, é a placa bacteriana mineralizada, o biofilme mineralizado. Então, se ele é mineralizado, na radiografia ele vai aparecer como estrutura radiopaca. Então, nessa radiografia interproximal, observamos essas estruturas radiopacas na superfície do dente, sobreposta à superfície do dente, que são os cálculos dentários. Nessa outra interproximal, observamos também essas estruturas radiopacas de formato irregular, sobrepostas na superfície do dente. Vamos observar aqui também as restaurações com excesso marginal. Para ter uma restauração com excesso marginal, o dente precisa, então, estar restaurado. Aqui, então, esse molar restaurado,
observamos um excesso, né, na marginal, nessa face proximal, na região proximal do dente. Observamos então esse excesso marginal. Nesse molar também observamos o excesso marginal. Não tem como passar um fio dental nessa região interproximal. Nesse caso aqui também. Já nessa interproximal, vamos ter uma restauração com excesso marginal mais discreto. Então, observamos. Também é radiopaco, porque a restauração ela é mais radiopaca do que a dentina. Então, observamos de resina ou amálgama, ela vai ser bem mais radiopaca, como no slide anterior. Uma restauração de amálgama vai ser mais radiopaca do que uma restauração de resina. E a área de contato proximal deficiente. Então, temos essa região interproximal e falta o contato, o ponto de contato desses dentes. Aqui, do mesmo modo, o ponto de contato não existe. Existe uma falta desse contato. E por último, vamos relembrar as alterações radiográficas que observamos nas lesões periodontais. Então, como eu já tinha falado anteriormente, vamos observar a irregularidade da crista alveolar, essa perda da radiopacidade da crista óssea alveolar. Também podemos observar uma perda óssea horizontal nesse esquema. Temos uma reabsorção dessa crista óssea alveolar mais reta, mais plana, mas ela vai reabsorver e a crista óssea alveolar agora vai estar muito mais que 1,5 milímetro aquém da junção amelo-sementária. Também vamos ver a perda óssea vertical, que geralmente envolve 1 ou 2 dentes e tem esse formato de reabsorção oblíquo. E vamos ver o envolvimento de furca, que nada mais é do que a reabsorção do osso alveolar nessa região de furca. Aqui vamos ter uma radiografia periapical e já temos uma perda óssea horizontal. A perda óssea horizontal ela envolve múltiplos dentes e tem esse formato mais retilíneo. E observamos aqui já a distância maior entre a junção amelo-sementária. Então, já temos uma perda óssea horizontal, porque envolveu vários dentes, tem esse formato mais plano de reabsorção. Aqui já é uma perda óssea horizontal, uma reabsorção horizontal da crista óssea alveolar mais severa. Então, nos laudos, normalmente a gente fala presença de reabsorção horizontal leve da crista óssea alveolar, ou apenas perda óssea horizontal leve. Nesse outro caso, perda óssea horizontal moderada. Agora vamos falar um pouco sobre a perda óssea vertical. A perda óssea vertical, relembrando novamente, ela envolve de 1 a 2 dentes. E tem esse formato de reabsorção mais oblíquo, tem essa imagem de reabsorção mais oblíquo. Nesse caso também, observamos essa perda óssea, essa reabsorção óssea vertical. Então, aqui também, nesse molar, bem severa, perda óssea vertical severa. Então, sempre para distinguir uma perda óssea vertical de uma horizontal, observar o formato dessa crista óssea alveolar, se ela está no formato mais angulado, nesse formato mais oblíquo, ou se ela está naquele formato mais retilíneo do slide anterior. E também quantos dentes essa perda óssea envolve. Se ela envolve apenas de 1 a 2 dentes, como observamos nessas imagens radiográficas, deve-se tratar então de uma perda óssea vertical. Já se ela envolver mais dentes, múltiplos dentes,
normalmente vai ser uma perda óssea horizontal. E, por último, vamos observar a imagem de um envolvimento de furca. O envolvimento de furca nada mais é do que a reabsorção do osso alveolar na área de furca dos dentes. Dentes que têm bifurcações ou trifurcações, dependendo do dente. Então, nessa radiografia periapical, observamos uma leve perda da radiopacidade na região de furca, então, uma lesão inicial de furca. E nessa outra radiografia periapical, observamos um estado mais avançado desse envolvimento de furca. Uma perda mesmo óssea desse osso alveolar na região de furca. Fora que nessa imagem temos uma perda óssea horizontal, moderada, nesse dente já bem severa, porque envolve a furca. Aqui um esqueminha bem interessante, mostrando, eu acho que é a sonda de Nabers, que sonda furca. Então, a lesão inicial, uma lesão já no estado mais avançado e aqui no estado bem severo. Então, um esqueminha mostrando a imagem da sonda, o quanto ela penetra e na radiografia como essa lesão se apresenta. Uma imagem inicial, apenas uma leve diminuição da radiopacidade do osso alveolar nessa região de furca. Já no estado mais moderado dessa lesão de furca, observamos uma maior reabsorção, uma menor radiodensidade dessa região, radiopacidade dessa região. E aqui, uma lesão mais severa, observamos bem mesmo essa reabsorção. E é isso, essa foi a nossa primeira revisão dos conteúdos para a prova. Obrigada.